multidão manda ele se calar, mas diz que ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! São os últimos dias antes da crucificação. Jesus está a caminho de Jerusalém, da grande celebração da Páscoa. Ele desceu da Galileia, veio pelo caminho da Pérea, passou o famoso Rio Jordão e agora ruma a Jerusalém pelo caminho de Jericó. Jesus, nessa trajetória, ele aproxima-se de Jericó, dessa cidade tão singular. De acordo com o versículo 32 do capítulo que lemos, no capítulo 10, Jesus vai à frente dos seus discípulos e é seguido por uma grande multidão. Na agenda de Jesus está um descanso, um período de descanso na pequena aldeia de Betânia, nas proximidades de Betfagé. Mas hoje, somente por hoje, ele pretende pousar em Jericó. Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade do bálsamo, a principal cidade do Vale do Jordão, a segunda em importância na Judéia, só atrás da famosa Jerusalém. Só que se Jerusalém é o centro cultico, o centro religioso de Israel, Jericó não. Jericó é o símbolo da vida secular. Ela que já foi pertencente ao patrimônio da famosa rainha Cleópatra, depois foi arrendada pelo rei Herodes. Era uma cidade de habitantes abastados, cercada de palácios e edifícios públicos. Era conhecida como o lugar de fragrâncias. Era servida naquele território marcado por um clima bastante árido em Israel. Era uma das poucas bem servidas de fontes e por isso cercada de campos cultiváveis. Era uma cidade formidável. Para os peregrinos que sobem a Jerusalém cultuar, era uma espécie de free shops, um local para se parar e adquirir fragrâncias, perfumes. Mas, a bem da verdade, a situação econômica de Israel neste tempo não estava lá essas grandes coisas. Uma minoria abastada convivia com a maioria empobrecida. Os pobres, cada dia mais sufocados pelos pesados impostos romanos. Essa maioria era esmagada pela opressão dos povos dominadores. Feliz de quem tinha um ofício, um trabalho, uma profissão naqueles dias, porque na verdade havia a concorrência direta da classe trabalhadora com o trabalho escravo, mais barato, e que trabalhava por um prato de comida. Na verdade, essa condição era tão terrível que muitos cidadãos judeus estavam sendo forçados a irem para a margem da sociedade. A informalidade, o subemprego, e muitos haviam perdido o seu meio de subsistência. Há notícias de que filhas de judeus, órfãos, estavam sendo cooptadas para serem prostitutas cultuais em religiões estrangeiras, enquanto rapazes eram aliciados para bandos de revoltosos contra o Império Romano. Nesse meio tempo, a criminalidade crescia muito. Aliás, é justamente nessa rota entre Jericó e Jerusalém que acontece aquele assalto muito famoso que Jesus conta na parábola do bom samaritano. Foi nesta rota que Jesus está fazendo que era cercada de salteadores. A criminalidade havia crescido muito. E quem fosse deficiente nessa época? Quem fosse deficiente físico estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Não havia previdência social na época.
A medicina era frágil e incipiente. Além disso, muitas vezes, as próprias famílias rejeitavam os deficientes, forçando-os a viver uma vida de mendicância. Mendigar para sobreviver era a situação dos deficientes. E havia muitos naquela época, muitos deficientes, coxos, leprosos, cegos, muitos cegos. Justamente nesse tempo que Jesus veio. Aliás, sobre cegueira, havia pelo menos 3 tipos de cegueira. Havia aquela cegueira crônica, em que a pessoa nascia com a cegueira. Havia a cegueira gradual, essa que nos força até hoje a usar lentes corretivas, conforme o avanço da idade, vai perdendo a visão paulatinamente. Mas havia a cegueira repentina, quer fosse por um acidente, ou por uma infecção bacteriana, ou por um vírus, ou mesmo pelos maus hábitos de higiene, porque o banho, você sabe, naquela época era muito raro. Era por isso que eles investiam tanto em perfumes, para disfarçarem os odores do corpo. Então, os hábitos de higiene eram difíceis, até o pó e uma mosca que pousasse na visão poderia causar cegueira nas pessoas. Parece ser justamente esse o caso do nosso personagem Bartimeu, porque pela narrativa de Mateus, ele cita que eu torne a ver. Então esse homem não tinha cegueira crônica, ele contraiu a cegueira ao longo da vida. Só que a história nos diz que se a pessoa contraísse, se um homem contraísse a cegueira ao longo da vida, isso colocava ele numa situação muito delicada, porque ele era desintegrado no seio familiar. Ele não podia mais sustentar a sua família. E acontece exatamente isso com o nosso personagem Bartimeu. E não tinha ciência, não tinha médico naquele tempo para ajudar essas pessoas. Como disse, a medicina era muito incipiente. O conhecimento médico derivava da antiga medicina egípcia, que misturava uma espécie de empirismo, crendices populares com misticismo e magias. Os médicos eram tão mal vistos que havia um ditado muito conhecido naquele tempo, que era mais ou menos assim, médico, cura-te a ti mesmo. Eles desconfiavam dos médicos, da capacidade deles aplicarem o tratamento, a terapia e o remédio que viesse a curar. Como se dissesse, se é tão bom isso que você está me dando, aplique em você mesmo. Jesus faz menção desse ditado em um dos seus discursos. Portanto, não restara muita coisa para o nosso amigo Bartimeu. Restará apenas ser forçado a ficar à beira do caminho, na trajetória dos peregrinos que sobem a Jerusalém para adorar, justamente na metrópole de Jericó. Esse homem, na verdade, nem o nome dele a gente conhece, porque Bartimeu não é nome. Bar é uma expressão aramaica que significa filho de. Portanto, Bar Jonas é filho de Jonas. Bar Jesus é filho de Jesus. E Bartimeu é filho de Timeu. Esse cego, portanto, esse cego anônimo, ele só era conhecido como o cego, o filho de Timeu. Timeu, sim, o seu pai, talvez tenha sido alguém em algum tempo. A história nos conta, carece de fontes históricas fidedignas sobre a vida de Timeu. O que sabemos é que Timeu significa estimado. Portanto, esse homem, em algum momento da sua vida, deveria ter sido alguém importante. Mas agora ele tem um filho que é cego, e um filho cego, adulto, que ele é enviado para a mendicância. O que lhe resta, Bartimeu? Não resta muita coisa, além de uma capa para lhe proteger. O vestuário do judeu médio, masculino daquela época, compunha-se basicamente de 3 peças. Um calção, uma roupa íntima, uma túnica, uma espécie de avental ou colete que via dos ombros até os joelhos, simples, de tecido como algodão, linho, para os pobres, sem mangas para os pobres. Os ricos, é claro, aí poderiam ter túnicas de seda, túnicas com mangas, sem mangas, de diversos tecidos. Mas os pobres era esse aventalzinho simples. E por ali, um cinto
que poderia ser de couro, de pano de saco, até de cordas, e por cima uma capa. A capa sim era importante, porque a capa, além de ser a vestimenta para eles se apresentarem publicamente, você sabia que pela cultura nenhum homem poderia entrar no templo sem a sua capa? A capa era a vestimenta pública e, além disso, ela servia de cobertura. A própria lei mosaica, mesmo no capítulo 22, versículos 26 e 27, permitia inclusive que a capa, por ser valiosa, servisse como uma espécie de penhor para aquele que solicitava empréstimo. Mas ao anoitecer, se ele fosse pobre, o credor devia devolver a capa, porque a capa era o cobertor com o qual ele cobria a sua família. A capa, portanto, era um tecido mais grosso. Para os pobres, às vezes o próprio pano de saco ou peles de cabras tecidas grosseiramente. Um tecido para suportar um pouco mais o frio, o calor, até mesmo a poeira das zonas desérticas da Palestina. Para Bartimeu, a capa não era o seu cobertor, a capa era a sua casa, era tudo que ele tinha. Era ali que ele vivia, era ali que ele se abrigava, era ali que provavelmente ele coletava as suas míseras esmolas que lhe eram dadas. Ah, se aquela capa nos falasse, ela nos ia contar de um homem enfermo, que perdera a sua família, a sua dignidade, o seu valor próprio, o seu senso de valor próprio. Um homem cuja enfermidade, causada, sei lá, por bactérias, por vírus ou por um acidente, mergulhou numa condição em que a dignidade humana lhe havia sido roubada. Essa enfermidade não afetava apenas o seu corpo, afetava a sua alma. As dores emocionais que lhe causavam por ter sentido que havia sido lhe roubado o poder de dar subsistência à sua própria família. Apartou-lhe do seio familiar, forçou-lhe a essa condição de mendicância, mas essas dores ainda escondiam uma dor ainda mais profunda. É o grito incontido do espírito humano. A dor espiritual, a dor da alma, do mais profundo do ser humano, do âmago do ser humano, de uma vida desejando estar próximo de Deus. O ser humano é composto de corpo, esse envolve o externo, alma, suas emoções, sua vontade, seus pensamentos e espírito. O âmago do seu ser, onde reside a sua identidade, aonde reside a sua ligação com o divino, aonde reside a sua sede por ter um relacionamento com Deus. Este clamor da alma, na vida de Bartimeu, ele fica muito claro, porque este homem, nós sabemos, ele ouvia falar de um tal filho de Davi. O filho de Davi que os profetas falaram, aquele que viria um dia para pôr em liberdade os cativos, para abrir ouvidos aos surdos, para dar visão aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele também ouvira falar de um tal Jesus de Nazaré que andava por aquelas imediações e disse que esse homem era capaz disso. Ele abria ouvidos dos surdos, ele expulsava demônios dos oprimidos, ele dava visão aos cegos. Aliás, diz que em Betânia, recentemente, ele até ressuscitara mortos. O Lázaro, que estava morto há 4 dias, havia sido ressuscitado por este homem. E Bartimeu, no seu âmago da sua alma, estava associando as coisas. Eu creio que este Jesus, que anda em nossos dias, também é o mesmo filho de Davi. Aleluia! Bartimeu não podia ir até Jesus, ele era um cego. Ele precisava de alguém que o conduzisse. Mas Jesus escolheu a rota dele. Jesus escolheu passar onde estava Bartimeu.
Ele não podia ver, é verdade, mas ele ouvia muito bem. Naquele dia, o barulho dos peregrinos tinha algo diferente. O ruído das sandálias caminhantes parecia que estava mais alto. A algazarra das crianças e dos peregrinos que subiam a Jerusalém parecia que estava num tom mais alto. Bartimeu estranhou, porque até mesmo os cânticos dos peregrinos pareciam mais efusivos. E ele questionou alguém que estava em seu redor: o que é isso? O que está acontecendo por aqui? Tem algo diferente acontecendo aqui. O que está acontecendo ao meu redor? O que está acontecendo nesse ambiente? Alguém me disse: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Aleluia! Ele não ia perder essa oportunidade. Não, ele não podia ir até Jesus, mas se Jesus vinha até ele, ele ia fazer o que estava ao seu alcance. Ele ia clamar por Jesus. Então ele pôs-se a gritar, mas não era um grito comum, era um grito que atestava que ele reconhecia a messianidade de Jesus. Deixa eu traduzir para você. Ele reconhecia que Jesus era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ele reconhecia que Jesus não era um mero profeta, mas era o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele reconhecia que Jesus era o Filho do homem, mas também o servo de Deus, aquele que vinha para fazer o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que realmente pode sarar todas as enfermidades, mas que pode nos conduzir à vida eterna, abrindo para nós a porta da eternidade. Aleluia! É por isso que ele grita: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. Ele deu vazão às suas emoções. Ele reconheceu a sua necessidade. Ele permitiu-se viver aquela experiência. Ele decidiu que ele ia buscar um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus. Por quê, meu irmão? Porque se esse Jesus é quem os profetas dizem que é, então ele pode me devolver a vista. Se esse Jesus é quem os profetas dizem que é, então ele pode me devolver a dignidade de uma vida em família. Se esse Jesus é quem os profetas dizem que é, ele pode me dar vida, salvação e vida eterna. Se esse Jesus é quem a Bíblia disse que é, ele pode mudar a sua história. Se esse Jesus é quem os profetas e a Bíblia dizem que ele é, ele vai mudar a sua vida esta noite. Você não vai sair daqui do jeito que entrou, como disse a irmã, porque ninguém pode sair do mesmo jeito quando tem um encontro com este Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você pudesse compreender, meu amigo, que seus problemas estomacais, suas sinusites e enxaquecas recorrentes e inexplicáveis, na verdade, escondem algo mais profundo. São dores emocionais não tratadas, são gritos da alma, são seus traumas interiores. Se você pudesse compreender, minha amiga, que seus temores repentinos, suas dores do passado, seus traumas irreconciliáveis, irreparáveis, suas perdas irreparáveis, na verdade, esconde algo, uma dor ainda mais profunda.
é o grito do seu espírito, é o grito da sua alma que quer aproximar-se de Deus, é o grito do seu espírito, um gemido incontido e inconsciente que busca ansiosamente estar mais perto de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso Bartimeu pôs se acalmar, por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O seu clamor irrompe pela multidão, mas não chega até Jesus, não chega, porque há 3 obstáculos entre Bartimeu e Jesus. E o primeiro obstáculo se chama a multidão. A multidão é esse grupo sem rosto, sem identidade. Eles são volúveis, são manipuláveis. Eles seguem Jesus porque todo mundo está seguindo. Eles seguem Jesus pela conveniência de seguir. No próximo domingo, eles estarão clamando hosanas ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas na sexta-feira seguinte, a mesma multidão vai estar clamando: crucifica-o, e que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles são volúveis, são manipuláveis. Eles vão conforme a conveniência. Eles fazem muito barulho, mas eles têm pouca fé verdadeira. Eles não entendem a sua dor. Eles estão à sua volta, mas não percebem você. Eles reprimem a sua busca por Deus. Por quê? Porque não compreendem você. Eles dizem a você que você não é digno de Jesus. Não, isso não é para você. Isso não é para você, você não merece isso. Quem é você para buscar Jesus? Baixa a mão, cego, cala a boca, cego. Fica quieto, não atrapalhe o mestre. Quem é você para ter encontro com Jesus? A multidão quer fazer você se afastar do mestre. Eles querem agradar a todos. Eles querem impedir de você se aproximar de Deus. Eles não querem que você tenha um encontro verdadeiro. Baixa a mão, Bartimeu. Fica quieto. Você não é digno. Você não é digno de ser filho de Deus. Ninguém é filho de Deus porque é digno. Nós somos filhos porque temos um Pai. A multidão grita, a multidão manda ele se calar, mas diz que ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Não deixe o grito da multidão abafar o clamor da sua alma. O segundo obstáculo que Bartimeu precisa vencer são os religiosos. Eles estão ali no meio da multidão. São os religiosos. Eles são formais e ritualistas. Eles são filiados a grupos religiosos. Eles professam uma fé bela, bonita, mas só exteriormente, porque interiormente eles são vazios de Deus. É uma fé árida, uma fé que não tem essência, que não tem firmeza, que não tem verdade, que não tem compromisso com Deus. Os religiosos, eles cumprem ritos, mas eles não ouvem mais a Deus, eles não veem Deus, eles não experimentam Deus, não, eles não sentem mais nada, eles até se incomodam com gritos, porque a sua hermenêutica viciada diz que esse Jesus não pode ser o filho de Davi, porque o filho de Davi não pode ser chamado de Nazareno. Não, eles repreendem e reprimem a fé errada,
Eles podem estar sentados do seu lado, que eles não veem você. Eles podem estar ao seu lado e eles não percebem a sua dor, eles não veem a sua dor, eles estão preocupados consigo mesmo e com a sua falsa religiosidade. Mas não importa, não vai ser o grito dos religiosos que vai impedir Jesus de ouvir o seu clamor. Bartimeu, pode clamar, Bartimeu, clama, Bartimeu, que Jesus quer ouvir a sua voz. Aleluia. E ele clama, ele segue clamando, e o seu clamor ultrapassa a multidão, mas chega no último grupo, a última barreira entre Bartimeu e Jesus. Quem são, irmão? São os discípulos. Meu Deus, mas os discípulos de Jesus são um obstáculo para Bartimeu? Quem são os discípulos de Jesus? São os que conhecem a Jesus e o amam de verdade. Eles são tão próximos de Jesus que têm instruções que Jesus só dá para eles. Tem coisa que Jesus só fala para nós, só fala para discípulos. Eles estão tão próximos de Jesus que Jesus está tendo uma conversa íntima com eles, enquanto Bartimeu está lá fora gritando. Só que eles estão tão próximos de Jesus, que eles também estão fazendo um cordão de isolamento, para que ninguém se aproxime de Jesus. Eles estão tão próximos, que não entendem o que Jesus está falando. Se você olhar os versículos anteriores, vai ver que eles estão preocupados consigo mesmo. Eles estão preocupados com quem é o maior. Eles estão preocupados, versículo 28, enquanto vamos ganhar por te seguir. Eles estão preocupados, versículo 37, em quem se assenta na direita ou na esquerda. Eles estão preocupados com a sua própria imagem, com o seu lugar de autoridade. Sim, eles estão preocupados com essas coisas. Jesus está dizendo, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser cuspido, eu vou ser maltratado, eu vou ser crucificado. E eles só entendem que ele vai ser glorificado. Jesus está falando que ele vai ser morto, eles entendem só que ele vai ser exaltado. Eles só entendem o que querem entender, porque eles têm uma visão míope para as coisas espirituais. Agora não se engane, viu? Os discípulos de Jesus não são igual a todos os outros religiosos. Eles não são perfeitos, é verdade, mas é só Jesus dar uma palavra que eles vão abrir a multidão e vão encontrar você. Basta Jesus dar uma palavra que eles se despertam e eles vão catar o Bartimeu para trazer até Jesus. Aleluia! Eu não vou enganar você, aqui na igreja não tem nenhum santo, não tem ninguém perfeito, aqui são todos pecadores, só que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui não tem ninguém perfeito não, mas aqui tem uma igreja que ama você e que quer encontrar você no céu com Jesus. Aleluia! Mas Jesus continua caminhando. Ele precisa entrar em Jericó, ele vai pousar na casa de Zaqueu, o rico chefe dos publicanos. Mas Bartimeu não desistiu. Bartimeu continua gritando lá de fora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão aperta Jesus, a multidão oprime Jesus. Alguns se intrometem entre a multidão e tentam tocar em Jesus. Os discípulos apertam o cordão de isolamento e Jesus vai seguindo a Jericó. Mas Bartimeu continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu na primeira vez. Não desista você também. Não desista antes de começar. Não pare antes de começar. Não olhe para os discípulos que são falhos. Não olhe para os religiosos que são falsos. Não olhe para a multidão que só quer te afastar de Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé.